indícios que o Mercosul pode estar ultrapassando a intergovernamentalidade e chegando numa etapa supranacional, porque esses dois indícios são indícios de uma organização supranacional. Com relação à representação, a Comissão Parlamentar Conjunta representa os parlamentos e o Parlamento do Mercosul representa os povos dos Estados-membros. Com relação às reuniões plenárias, a Comissão eram semestrais e agora no Parlamento elas são mensais, em Montevidéu. A estrutura da Comissão Parlamentar Conjunta era apenas uma secretaria com poucos funcionários, ao redor de 5, e o Parlamento do Mercosul hoje conta com 4 secretarias e quase 40 funcionários. Com relação aos grupos políticos, não havia essa formação da Comissão Parlamentar e agora há o Parlamento do Mercosul. Mas o grande problema... Então a gente nota até aqui algumas evoluções em termos de estrutura institucional. Mas o problema é com relação às funções do comportamento parlamentar. Porque com relação às funções, tanto a Comissão Parlamentar Conjunta quanto o Parlamento do Mercosul, eles só têm função consultiva ainda. Né? Não tem capacidade decisória nenhuma. E o comportamento dos parlamentares é muito importante, porque na Comissão Parlamentar Conjunta, raramente, em poucos momentos, os parlamentares tinham um comportamento mais propositivo, de iniciativa. Eles normalmente se contentavam com as poucas funções, se contentavam em reagir às demandas do Executivo. E será que isso vai continuar assim agora no Parlamento do Mercosul? Ou será que, por serem eleitos diretamente, os deputados vão se animar a ter um comportamento mais propositivo, de mais iniciativa e que não dependa tanto dos poderes executivos? Essa é uma grande questão. Com relação ao que tem feito, de uma forma mais sociológica, assim, o que faz o Parlamento do Mercosul, o que tem feito nesses 2 anos? Bom, com relação aos objetivos, por que ele foi criado? Os objetivos do protocolo constitutivo, do artigo 2º, são todos esses aqui. Basicamente, a ideia é trazer mais democracia para o Mercosul, né? Porque a gente sabe que o Mercosul é uma instituição muito pouco democrática, muito pouco transparente, as decisões se concentram em pouquíssimos foros, na maioria das vezes formados por negociadores dos Ministérios das Relações Exteriores, sem nenhuma participação social, ou muito pouca participação social, nem dos setores econômicos, às vezes. Então, a ideia era democratizar um pouquinho essa estrutura e torná-la mais acessível para as pessoas. Em segundo lugar, fortalecer a integração. Então, é um objetivo claro do Parlamento do Mercosul, fortalecer o processo de integração do Mercosul. Mas será que eles têm feito já, trabalhado nesse sentido? Com relação às funções, então, além da função representativa, que a gente já falou, que eles devem representar os povos dos estados, tem a função deliberativa também, que acontece além das discussões nas reuniões, eles podem se reunir semestralmente com o Foro Constitutivo Econômico e Social e realizar audiências públicas e seminários, que são uma importante vertente da função deliberativa, e eles têm importantes funções de controle também. Por exemplo, receber o relatório do orçamento anual da Secretaria do Mercosul, elaborar um relatório anual sobre o estado dos direitos humanos nos países do Mercosul, receber petições de particulares sobre atos ou omissões dos órgãos do Mercosul, pedir informações por escrito aos órgãos decisórios do Mercosul sobre o andamento do processo de integração, convidar representantes dos órgãos do Mercosul para participar das reuniões, das explicações, receber a presença pro tempore no início e no final de cada semestre para apresentar o programa de trabalho do semestre ou apresentar o balanço no final do semestre e solicitar opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão. Acontece que muito poucas dessas funções já foram utilizadas pelo Parlamento e tem se concentrado no momento mais em se consolidar institucionalmente nas discussões sobre sua própria institucionalidade do que exercer essas funções. Com relação à função legislativa, esses são então todos os atos legislativos que o Parlamento do Mercosul pode editar. Eu coloquei aqui eles em ordem de importância legislativa, né? Porque, como eu já falei, o Parlamento é um órgão consultivo, então ele não pode propor leis e nem aprovar. Ele pode sim dar sua opinião, ele pode se oferecer pareceres consultivos. Então, em termos de influência legislativa, um dos atos mais fortes seria os projetos de norma que ele pode propor ao Conselho do Mercado Comum. Em segundo lugar, estudos e anteprojetos de norma que ele pode propor aos congressos nacionais, visando a harmonização legislativa nos Estados-partes. Em terceiro lugar, ditames sobre propostas de norma do Conselho do Mercado Comum, e aqui a gente teria o procedimento preferencial, no sentido que se o Conselho do Mercado Comum encaminhasse um projeto ao Parlamento, e o Parlamento der o seu parecer favorável, ou se sugerir modificações, e se o Conselho acatasse aquelas modificações, esse projeto vai ser incorporado mais rapidamente, vai ter um trâmite mais rápido nos congressos nacionais. Só que essa alternativa nunca foi usada até agora.
Em quarto lugar, o Parlamento pode editar informes de comissões sobre um tema específico, pode também oferecer recomendações ao Conselho de Mercado Comum, pode editar disposições sobre a sua organização interna, que seriam atos administrativos sobre a própria organização interna do Parlamento, e, em sétimo lugar, pode publicar declarações sobre qualquer assunto de interesse público. Aqui fica claro que esses três atos últimos aqui são os mais fracos, são os que menos colaboram para a influência legislativa do Parlamento do Mercosul. E, é claro, são os que mais acontecem, né? Os primeiros atos, que são os que mais poderiam conferir influência política e legislativa ao Parlamento, são os menos utilizados ainda pelos deputados. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Aqui a gente tem a porcentagem de atos publicados, aprovados pelo Parlamento nesses 2 anos, quase 3 anos de existência. E o que a gente pode perceber aqui? Que as disposições, declarações e recomendações são os atos mais fracos, que são os atos com menos influência política, são os mais aprovados. Ditames, a gente não tem nenhum ditame, os presidentes nunca constaram no Parlamento até agora sobre nenhum projeto de norma. A gente tem apenas um informe do Parlamento. A gente tem apenas um anteprojeto de norma, que vai ainda se levar para os Parlamentos Nacionais, 2 projetos de norma do Parlamento do Mercosul para o Conselho de Mercado Comum. Então, o Parlamento não tem ainda explorado as poucas funções que ele tem. Mas, um dado importante que a gente pode ver aqui, que no decorrer dos anos, de 2007 até 2009, o número de recomendações tem crescido. E as recomendações, elas são já um pouquinho mais fortes que as declarações, porque as declarações só declaram, e as recomendações fazem uma recomendação ao presidente. Então, o número de recomendações vem crescendo e o número de declarações vem decrescendo. O que já mostra que os parlamentares estão tentando, então, caminhar no sentido de editar atos mais eficientes. Alguns dados sobre esses 2 anos de atividades, os parlamentares já fizeram mais de 20 sessões plenárias, a maioria das vezes em Montevidéu. Eles se reúnem mensalmente na mesa diretiva, como eu já tinha dito. As comissões ainda têm reuniões muito irregulares. Eles já fizeram mais de 20 audiências públicas e seminários nos 4 estados-partes do Mercosul. Já conformaram 3 comissões temporárias para analisar assuntos importantes, por exemplo, a febre aftosa, denúncias sobre violações de direitos humanos do movimento campesino paraguaio, e também uma comissão de diagnóstico que busca diagnosticar o estado atual do Mercosul e fazer propostas para aperfeiçoamento institucional do bloco. Com relação à atuação internacional, o Parlamento participou nos 2 últimos sufrágios da Bolívia, a convite do presidente Evo Morales, fiscalizou as eleições, em 2008 do referendo revogatório do presidente e agora em 2009 do referendo constituinte, e participa também na Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, que é uma assembleia parlamentar conformada por parlamentos da América do Sul e da Europa. Muito bem. Para finalizar, só para vocês terem uma ideia dos temas que o parlamento vem discutindo, esses são os temas vinculados aos direitos humanos que o parlamento vem discutindo. Os 4 primeiros são apenas discussões e até agora não acabaram em medidas concretas, mas com relação ao tráfico de pessoas, por exemplo, já há uma comissão especial para averiguar como anda essa questão, porque o tráfico de pessoas é um exemplo clássico de um problema que não pode ser resolvido por um Estado sozinho. Precisa haver uma coordenação internacional e no Mercosul isso é muito importante. Não só o tráfico de crianças, mas de mulheres e trabalhadores. Houve então essa comissão temporária para apurar as denúncias do movimento campesino paraguaio que estava sendo vítima de muitos assassinatos por proprietários de terra. E há essa prerrogativa, o Parlamento do Mercosul tem essa prerrogativa de elaborar anualmente um relatório sobre a situação dos direitos humanos dos Estados-membros. Só que ele deveria fazer isso anualmente. Até agora, não foi editado nenhum relatório sobre os direitos humanos, mas a Comissão de Direitos Humanos vem trabalhando nesse sentido e tem feito agências públicas nos 4 estados, tentando recolher opiniões de ONGs, organizações internacionais, especialistas e governos, para tentar elaborar esse relatório sobre a situação dos direitos humanos. Mas a gente lamenta porque as atas das comissões não são públicas, então a gente não pode acompanhar, a gente não pode ter acesso a como essa Comissão de Direitos Humanos vem elaborando esse relatório, quando vão ser realizadas as audiências públicas, o método de trabalho, o que vai ser colocado nesse relatório e o que não vai ser colocado nesse relatório. Então, a falta de transparência no Parlamento do Mercosul é um problema. O Parlamento hoje, talvez ele seja o órgão mais transparente do Mercosul, mas ainda assim ele é muito pouco transparente. Eu acho que ele caminhar no sentido da transparência vai facilitar muito o acesso dos cidadãos a esse Parlamento. Para finalizar, eu queria
ter mais uma reflexão mais ampla.